Então, assim, isso é algo que a gente vem discutindo muito, porque quando a gente traz essa história do movimento maker na educação, nessa educação maker que está sendo tão divulgada aí, algumas escolas usam para poder atrair aluno, outras escolas usam porque acreditam, existe também umas misconceptions, sabe, gente? Umas coisas que eu acho que é bem interessante a gente pensar a respeito. Então, assim, a primeira coisa que eu acho que a gente precisa pensar a respeito quando a gente pensa em educação e tecnologia é uma frase de um professor, anotem aí, é dica também, para pesquisar depois, que é o Seymour Papert. O Seymour Papert, ele é, para mim, o pai hoje do construcionismo, dessa perspectiva de como que a gente tem que trabalhar com educação e tecnologia. E ele tem uma pergunta que é maravilhosa. A gente vai deixar as crianças serem programadas pela tecnologia, pelos computadores, ou a gente vai fazer com que elas programem os computadores? Quando ele fala isso, ele não fala só do ponto de vista assim, vamos ensinar codificação, as crianças a codificarem a linguagem de programação, apesar de eu achar que isso é básico, assim, as crianças precisam ser alfabetizadas em linguagem de programação. Mas ele estava também falando de uma maneira, da seguinte forma, assim, de pensar que será que a gente deixar com que as crianças passivamente recebam toda essa influência da tecnologia e não consigam, de maneira crítica, pensar a respeito de como a gente faz tecnologia, para que ela serve também, né? Então isso é muito, muito sério, sabe? Muito legal da gente pensar. Então a gente vai deixar as nossas crianças serem programadas por tecnologia ou a gente vai ensiná-las a usar essa tecnologia de maneira com que ela sirva àqueles objetivos que elas têm. Tecnicamente, programação vai ajudar a fazer qualquer coisa ou entender por que ele está sofrendo aquela influência, sim. Mas ele também vai ajudar a criança a entender qual que é a potência que a tecnologia tem, sobretudo para servir as pessoas, né? É isso que eu acredito, pelo menos. Uma outra coisa que eu acho que é importante a gente pensar sobre essa relação entre tecnologia e educação, ou a educação que a gente quer para os nossos filhos, é, na verdade, um paradoxo assim, de pensamento mesmo. Assim. A gente consegue, muitas vezes a gente, como adulto, a gente consegue perceber a influência inevitável da tecnologia nas nossas vidas e como que ela muda mesmo a maneira como a gente se relaciona, ou como que ela coloca a gente para pensar nas mudanças inevitáveis de relações sociais, culturais, em função mesmo desse novo paradigma em tecnologia. Mas a gente não consegue entender que a gente precisa também de outras habilidades para lidar com isso. E como que a escola está preparada para isso? Ou será que a escola está preparada para esse tipo de ressignificação dos processos de ensino e aprendizagem? Então eu vejo às vezes muitos pais muitas pessoas ligadas à educação, assim, com uma relação muito interessante, assim, pensando no futuro, dos processos, de como que o mundo vai estar daqui a um tempo, mas muito arraigados em processos de educação que eles ainda acham que funcionam. Então, outro dia eu estava conversando com um pai, com uma pessoa importante, assim, que inclusive trabalha com inovação, e ele virou para mim e falou assim, mas eu ainda deixo meus filhos numa escola mais tradicional porque eu tenho medo de que ele vai precisar, sei lá, passar por um vestibular. Então, tem algumas coisas que eu penso, que eu leio, que eu vejo, que eu acho que são legais como dicas para quem é da educação, para quem tem interesse, para quem quer ir para a educação, e que eu acho que é importante vocês darem uma olhada. Sabe daquela lógica de pesquisadores e pessoas muito legais que estão produzindo conhecimento contemporaneamente e que estão vivos? Uma dica que eu dou é vocês procurarem a respeito do Mitchell Resnick. Mitchell Resnick, ele é um professor do MIT Media Lab e uma das referências hoje em produção de tudo, né? Desde design, tecnologia e etc, educação. E ele tem um curso online de graça, que é sobre aprendizagem criativa, que é Learning Creative Learning. Então fica essa dica, é a dica de $1 milhão. Eu acho que eu podia ter feito esse vídeo só para dar essa dica. Learning Creative Learning é um curso sobre o livro dele, que é de aprendizagem criativa. Sobre aprendizagem criativa é uma das abordagens que a gente usa nas nossas escolas hoje. E ele fala mesmo, o Mitchell Resnick, ele trabalhou muito tempo no MIT Media Lab, ele foi o criador do Lego Education. Então ele prototipou junto com a Lego todo o kit de Lego Education. Então, sabe essas coisas que a gente vê de robótica? Se o seu filho está numa escola de robótica, escola de programação, provavelmente ele deve usar o Lego, a robótica Lego, enfim, alguma coisa assim. E foi o Mitchell Resnick que fez, e ele existe, ele está no Instagram. E ele deu esse curso de graça. O problema é que é em inglês, mas tudo bem, assim.
É um inglês muito tranquilo, quem não conseguir falar 100% de inglês ainda vai se dar super bem, pode ir lá. Eu não sei exatamente o site, mas digita lá no Google, Learning Creative Learning, Mitchell Resnick, e vocês vão descobrir isso lá. Uma outra dica, que é a continuação da dica anterior, é o livro Lifelong Kindergarten, que é o livro do Mitchell Resnick. E ele, para mim, é a referência máxima para quem quer começar a entender esses processos de trabalhar por projeto, da relação entre tecnologia e educação e como que essa relação entre tecnologia e educação deve se dar. Eu queria falar, aproveitando isso, eu vou falar uma outra coisa. Tem uma outra coisa que eu queria dizer também, que eu acho isso muito legal. Outro dia, uma pessoa perguntou assim, mas será que a gente tem que trazer esse ambiente de tecnologia para as crianças muito novinhas, né? A criança não tem que ter o contato com esse tipo de tecnologia digital um pouco mais velha e tal. É importante a gente deixar claro, assim, que quando a gente fala dessa relação de tecnologia e educação, a gente está falando de deixar as crianças à mercê de tablets, YouTubes e etc. o tempo inteiro. A gente está colocando a criança como criadora de tecnologia. Então ela não está na tela, ela está atrás da tela, ela está na parte de processo de criação e usando a tecnologia como ferramenta para sustentar os próprios processos criativos, né? Então, quando a gente pensa numa impressora 3D, no contexto de produção de projeto, é maravilhoso, porque eu tenho... O que a tecnologia faz, na verdade, essa tecnologia dos ambientes de fabricação digital, é encurtar a distância entre a ideia do projeto e o produto. Então, quando eu penso há um tempo atrás, por exemplo, no século XIX, quando eu ensinar uma pessoa, uma criança, ou qualquer pessoa a construir uma casa, eu de fato tinha que construir uma casa. Então, qual que é o tempo que eu demoraria para construir uma casa de fato? E hoje, com esse ambiente digital, de fabricação digital, eu consigo, de fato, construir uma casa, por exemplo, no SketchUp ou no AutoCAD e colocar essa casa para imprimir numa impressora 3D. Então, esse é o mundo mágico da tecnologia ligada à educação. Eu consigo diminuir a distância entre a ideia do produto. E para nós, educadores, o que mais importa, além da ideia e do produto, claro, elas são importantes, mas para a gente o mais importante é o processo. Então, o que a gente viu na FabLearn foi justamente isso. Como que a gente qualifica como educadores este processo entre a ideia e o produto. Então, é no processo que se dá o processo ou que se dá a aprendizagem, né? Isso é aprender. Outro dia a gente fez essa transmissão da FabLearn, a gente postou alguns vídeos no Instagram das escolas, inclusive fica a dica, entrem lá, tem alguns vídeos, uns reviews que a gente fez quando a gente estava lá em Nova York. E eu recebi duas perguntas muito interessantes assim, e eu queria compartilhar com vocês a minha resposta. Foram duas pessoas que perguntaram mais ou menos a mesma coisa, que a gente consegue ver esse movimento de ressignificação da educação, que tem a ver com a tecnologia, mas que tem a ver também com a metodologia. Eu acho que vocês já entenderam que não é só tecnologia, né? A gente precisa saber fazer e trazer esse movimento de tecnologia, do movimento maker, para dentro da escola de maneira a fazer sentido. E eles fizeram uma pergunta muito interessante que a gente escuta muito, que é, esse movimento ou esse tipo de trabalho que vocês fazem com construcionismo, com aprendizagem criativa, com fabricação digital, ele funciona só para a escola que tem dinheiro, enfim, só para escolas ricas ou só para escolas que cobram uma fortuna de mensalidade ou só para escolas particulares, e mesmo escolas particulares, algumas escolas particulares? A resposta é não. É claro que quando a gente tem mais recursos, mais ferramentas, a gente tem uma miríade de possibilidades muito maior quando a gente pensa nessa história de fazer um produto. Eu tenho mais ferramentas, então eu tenho condição de fazer produto que eu tenho mais variedade de produto, enfim. Mas isso não significa que a mentalidade de aprender, da aprendizagem mão na massa, do construcionismo, ela não possa ser desenvolvida. E o que a gente ganha, na verdade, não é, que eu digo assim, esse confete da tecnologia, né? Então, imprimir numa impressora 3D ou, sei lá, cortar numa CNC. Esse não é o foco. O foco é a mentalidade, é a gente desenvolver habilidades de aprendizagem, e isso acontece. Então, a gente viu, por exemplo, uma escola na Etiópia, uma professora, fazendo coisas fantásticas com o que a gente fala de low-techs, com produtos low-techs. O que são os produtos low-techs? São produtos de baixa tecnologia, né? Ou de uma tecnologia mais antiga. Então,
caneta, canetinha, papel, lápis, tesoura, ambientes da natureza, enfim. E ela construiu projetos incríveis com as crianças na Etiópia e na Nigéria, também uma outra professora da Nigéria. Então, o fato de eu não ter esses recursos high-techs, assim, que geralmente são muito caros, e de fato são caros, assim, isso não significa que eu não possa desenvolver esse tipo de metodologia ou essa perspectiva, né? Uma outra coisa muito legal que eu acho que é importante a gente pensar a respeito, e existem vários estudos, então fica a dica também para vocês pesquisarem a respeito da relação entre movimento maker e equidade, é o tanto que isso já foi comprovado, assim, a gente tem alguns artigos científicos do professor Paulo Blixten que mostra isso, assim, do tanto que essa perspectiva da aprendizagem criativa, da aprendizagem mão na massa, do ensino de linguagem de programação, da relação com ambientes que trabalham com outras tecnologias, né, inclusive com fabricação digital, o tanto que isso contribui para a equidade em educação, né? Então, ele inclusive advoga que as escolas públicas no Brasil, elas deveriam introduzir esse tipo de metodologia ontem. Que a gente não deveria esperar que alguns problemas das escolas públicas hoje no Brasil sejam solucionados para então a gente trazer essa metodologia construcionista ou os Fab Labs, que são esses laboratórios maker dentro das escolas. E eu particularmente concordo totalmente, né? Então fica a dica assim, para quem acha que esse tipo de movimento de ressignificação da educação não tem nada a ver ou não se relaciona com o ambiente de escolas públicas ou de qualquer outra região que tenha menos infraestrutura, e eu digo em todos os aspectos, assim, pesquisa mais sobre a relação entre equidade e movimento maker. Você vai se surpreender. Obrigada, foi ótimo, a gente se vê por aí, beijo, tchau.